Shalom, 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 queridos. Shalom, Kehilá. Shalom, todos os irmãos que nos acompanham e aqueles que nos ouvirão pelo Instagram e por outros canais de comunicação. Hoje nós queremos pontuar aqui uma palavra acerca da Páscoa Sheni, ou a Páscoa do segundo mês. Segundo a palavra do Senhor em Números capítulo 9, no verso 6 em diante, quando o Senhor começa a dar a instrução acerca da Páscoa, veja, agora já era o segundo ano. Lembre-se, a Páscoa foi o primeiro ano da saída, quando eles começaram a sair, ele conta, né, cada tempo da saída do Egito, e agora estavam, segundo Números 9, no segundo ano, e a instrução da Páscoa torna-se, então, agora uma instrução perpétua para cada ano a memória da Páscoa ser lembrada, ou é óbvio que é uma memória a ser estabelecida, essa seria a palavra. Essa memória passa a ser, então, perpetuada de geração em geração, até porque nós sabemos da implicação no reino espiritual, e não foi só uma libertação do Egito, mas também é um processo que todos os ciclos e estações o Senhor nos aponta para uma temporada, lembrando que a Páscoa é o começo da primavera. E quando nós entendemos essa renovação, esses ciclos e tempo, nós sabemos que toda a nossa temporada, todo ciclo anual, começa com o poder da ressurreição, com o sangue do Cordeiro, com a marca da vitória. Então, essa é a memória e também esse é o decreto que nós, toda a temporada, colocamos diante do Senhor. E essa era a instrução em Números capítulo 9. E a gente vê no verso 1 ele dizendo: falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa no seu tempo, a seu tempo. No dia 14 desse mês, no crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. E aí a gente vai vendo. No verso 6 ele diz assim: houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa. Naquele dia, por isso, chegaram perante Moisés e Arão. Disseram-lhe: estamos imundos por termos tocado em cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta ao Senhor a seu tempo e no meio dos filhos de Israel. Respondeu-lhe Moisés: esperai e ouvireis o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrareis a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães ázimos, ervas amargas, a comerão. Dela nada deixará até a tarde, e dela não quebrarão ossos algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se o homem achar-se limpo e não estiver a caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. E se o estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. Então, veja só, olha que interessante aqui. Aqui eu quero pontuar colocar alguns pontos que dentro dessa segunda Páscoa ou dessa oportunidade o Senhor estabelece. Primeiro, então, nós vemos que, como um estatuto, o Senhor disse: se não há impedimento, se naquela época ritualmente as pessoas não estavam impuras, ou se eles não estavam em uma jornada que impedisse deles entrarem diante do Senhor e oferecerem as ofertas,
e sentarem para estar na Páscoa, não haveria uma outra oportunidade. Eles estavam prontos, mas se, porventura, essa pessoa ela estava com algum impedimento, o Senhor abriria uma porta, o Senhor daria uma nova oportunidade. A Páscoa do segundo mês, ou a Pesach Sheni, é uma janela de oportunidade. O primeiro ponto que eu coloco aqui é a importância desse ato. Mesmo na nova aliança, mesmo no Novo Testamento, como no que chamamos Antigo Testamento, como nos dois testamentos, o Senhor dá importância à Pêssah ou à Páscoa. Por quê? Muitas vezes nós ouvimos que foi acabado, Jesus cumpriu isso. Mas veja, houve só uma saída do Egito, mas todo ano havia uma menção, uma memória, um decreto e um altar levantado acerca disso que aconteceu. Da mesma forma, quando nós olhamos para o Novo Testamento, foi uma vez só que Jesus, na cruz, fez essa memória, essa figura se tornar realidade. Mas ele diz: todas as vezes que vocês comerem e beberem, façam em memória de mim. Então veja só, nós vemos que a Páscoa, assim dizendo, ele é uma festa perpétua e a única coisa que foi feito em Cristo Jesus é a mudança de memória. Outrora, celebrávamos com a memória do Cordeiro que foi morto e o sangue passado nos umbrais das portas, para que houvesse, então, a remissão e a guarda dos primogênitos e o livramento da terra do Egito. Mas agora, nossa memória já não é mais essa. A memória, a festa é a mesma, mas a memória é o sangue de Jesus que está sobre a minha vida. E esse sangue, esse cordeiro também, mas é o cordeiro santo e perfeito, imaculado e justo, aquele que me tirou de todas as regiões infernais. E é essa memória agora que é estabelecido de tempo em tempo. O poder da ressurreição, a obra da cruz, e não só a morte, porque a Páscoa ela começa em um tempo, ou seja, o primeiro dia no 14º dia, e ela se estende por 7 dias, chamada Festa do Pães Ázimos. Então, é uma temporada muito importante, e essa Festa do Pães Ázimos fala desse poder do corpo de Cristo, da santificação desse cordeiro, que nos livra de todos os pecados e que nos redime de toda condenação. Então, veja, o poder da morte, mas na verdade é a morte de Cristo na cruz, que se fez maldição por mim, como diz a palavra, mas o poder da ressurreição, que me livra do inferno e me dá vida novamente. Essa memória nós constituímos agora e nos apropriamos em cada momento da nossa vida. Por que eu tenho mencionado isso? Se estamos falando da Páscoa do segundo mês e porque eu me refiro ainda à Páscoa do primeiro mês. Por quê? Porque a Páscoa do segundo mês, ela é, na verdade, a janela de oportunidade. Quando nós entendemos a Páscoa do segundo mês, para nós entendermos a Páscoa do segundo mês, nós temos que entender a importância da Páscoa. Porque senão fica só um ritual, fica só uma celebração, fica só um costume judaico. E não é. A importância que o Senhor nos dá, ou a importância que o Senhor dá sobre o poder da ressurreição. E esse poder ser aplicado em cada começo de ciclos que o Senhor nos dá. Veja, o Senhor pontua primavera, verão, outono e inverno. Se você olhar para a natureza, você vai ver o poder da vida atuando organicamente nessa natureza. Se você olha para uma árvore, você vai ver que na primavera tudo ressurge. Folhas, flores, vida. Você vê toda a vida, então, sendo liberada e de uma maneira tão potente. Aquelas flores começam, então, a tornarem frutos, e esses frutos trazem o alimento necessário para toda a vida.
Depois, isso já é o verão, depois nós vamos ver então essa árvore começando a se limpar. Então vem as geadas e começam a queimar as folhas, e toda essa folhagem começa então a tirar e ser retirada dessa árvore. E aí chegamos no inverno. No inverno você vai ver então essa árvore sem folha, essa árvore sem fruto, essa árvore simplesmente agora no seu estado de pureza ou de purificação, seria essa palavra, de captar toda a vida que ela precisa, de toda a energia, então ela vai se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando, e ela não tem na onde distribuir, porque ela não pode ter as suas folhas para roubar as suas energias. Porque quando chegar na primavera, ela precisa ter força e ela precisa ter esse poder de vida para que ela possa, então, novamente dar folhas, flores, para poder, então, depois dar frutos. Aonde nós entendemos todas essas festas como o símbolo de um ciclo anual abençoado. Não tem como eu começar nada na minha vida. Não tem como eu começar nada em uma estrutura de projetos. Não tem nada, não tem como eu começar nada se não for pelo poder da vida que vem de Deus. Não é a vida que está em mim, não é a vida humana, não é a vida terrenal, não é a vida natural. Na verdade, esses ciclos de morte que termina a estação de inverno, esse ciclo de aridez, essa potência vinda por causa do pecado, ela vai passando e aí chega a primavera com o poder da ressurreição de Cristo Jesus. E isso então vem o poder da vida e o sangue do Cordeiro, e eu me apropriando desse sangue, dizendo: começamos uma nova temporada, e nessa nova temporada todos os projetos, todos os sonhos de Deus, todas as obras do Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida, tudo aquilo que já está escrito nos livros dele, nada será perdido. Não é porque eu tenho força para cumprir, é porque há um poder da ressurreição de Cristo Jesus que está aplicado sobre mim. Então eu compareço perante o Senhor com as minhas ofertas, compareço perante o Senhor com as minhas dádivas, eu compareço perante o Senhor, buscando e chamando o altar como uma testemunha do poder da ressurreição na minha vida. Eu me aproprio dessa obra da cruz. E se eu perder isso daqui eu falo, irmãos, com temor. Sabe o que eu vim entendendo ao longo do tempo? Se eu perco essa janela, eu posso perder um ciclo de 12 meses, ou eu posso até perder na minha vida um ciclo de 7 anos. Eu não estou dizendo de salvação, eu não estou dizendo de o Senhor ouvir as tuas orações, mas eu estou dizendo de um ciclo de liberação. Isso é chamado reino. Por isso, quando o Senhor pontua a importância da Páscoa do primeiro mês, ele diz: se porventura, igual foi o texto que nós lemos aqui, os homens chegavam e falavam assim: mas tá, mas eu estou impuro para me apresentar diante do Senhor. Como eu apresento as minhas ofertas diante do Senhor? Veja que a preocupação era oferecer as ofertas diante do Senhor. Olha, eu perdi a data, eu não pude estar lá, eu não pude estar lá sacrificando para isso. Eu não consegui. E agora? Veja a importância de se apresentar diante do Senhor. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu chamo o Senhor, todas as vezes que eu invoco o nome dele, ele está perto e ele vem. Mas é um termo que eu uso: quem convida serve à mesa. Se eu chamo o Senhor para estar comigo, se eu chamo alguém para estar na minha casa, não é essa pessoa que trará algo para mim, mas eu servirei a mesa para essa pessoa. Eu darei, eu oferecerei. Então veja só, se eu chamo o Senhor em todas as estações e ocasiões, ele vem. Mas ele vem para compartilhar comigo, porque eu entregarei a minha adoração, eu entregarei a minha gratidão, eu entregarei as minhas ofertas, eu entregarei ao Senhor. Mas existe temporadas que o Senhor me chama para estar com ele. São esses tempos determinados, são esses tempos propícios que o Senhor me chama para estar com ele.
E é esse tempo aonde ele libera sobre mim toda a potência para que eu possa estar em uma maneira poderosa, tendo todo o ciclo de rompimento e de avanço. Então, meus irmãos, a Páscoa do segundo mês, ele demonstra essa importância tão grande que o Senhor diz: se porventura você não pôde estar no primeiro mês, o Senhor te dá uma segunda oportunidade. Você pode se apresentar diante do Senhor. Você pode trazer diante do Senhor as suas ofertas. Há uma janela de oportunidade que se abre para que você se achegue diante do Senhor, não para a salvação, mas lembre-se, para ser ativado no poder dessa janela do poder da ressurreição para projetos e reinos. Então veja que o Senhor te libera. Essa é uma temporada. Estamos chegando, hoje é o 13º dia do mês de Ar, às 18 horas, é agora, 18 horas. Chega então o 14º dia. Abre-se a janela de oportunidade. Você que perdeu a primeira oportunidade, o Senhor te libera uma segunda oportunidade, vista a tamanho da seriedade e aquilo que o Senhor quer promover. Quando nós olhamos para o segundo mês, veja só, o primeiro mês é o tempo que o Senhor nos apresenta o Cordeiro. O segundo mês é o tempo da cura do Cordeiro. A cura do Cordeiro em nós. Então, ele apresenta essa oportunidade e diz: venha, que ele vai liberar todas as estratégias, planos e projetos. E você terá um ciclo anual abençoado. Nada se perderá, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Esse é um ponto que nós colocamos aqui também. A misericórdia do Senhor se estendendo. Por isso eu quero declarar que nessa janela da Pessa Sheni, o Senhor libere vida e potência. O Senhor libere propósito e unção. O Senhor libere toda a potência que foi liberado no 14º dia de Nissan. Também, de igual modo, você entra dentro dessa janela de oportunidade de misericórdia e que o Senhor libere sobre a tua vida uma unção tremenda. E esse ano será um ano de colheitas, esse ano será um ano de vida, esse ano será um ano de abundância. O Senhor trará vida e propósito, e o poder da morte será cancelado. Lembre-se, a Páscoa é a proteção dos primogênitos, das primeiras sementes, da primeira colheita, seja de homens, como nós vemos, né? Da questão do livramento dos filhos primogênitos e até dos animais. Sabe o que eu vejo? A Páscoa é o selo sobre os teus projetos. Toda a primeira semente, ou seja, família, os teus primogênitos serão guardados, os teus filhos serão guardados. Projetos, todas as tuas sementes, os primeiros grãos, e a primícia é aquilo que é a potência, é aquilo que é o vigor será guardado. E nenhuma obra de morte e destruição virá sobre as tuas primeiras sementes, porque as tuas primeiras sementes, elas santificam, assim dizendo, todas as outras sementes. Então nós declaramos que as tuas primícias são santas, os teus filhos primogênitos, as tuas heranças, os teus projetos recebem o poder da vida. Por isso há uma segunda chance, há uma segunda oportunidade. Entre nessa janela, em nome de Jesus, e não perca esse momento de graça e misericórdia que o Senhor se estende sobre ti. Se alimente, ceie, faça a tua ceia, né, com pão ázimo, com suco de uva, sente com a tua família e abra, né, diante do Senhor essa janela de oportunidade. Se apresente com as tuas ofertas e em nome de Jesus, todas as bênçãos e dádivas liberadas no primeiro portal te alcança de igual forma com potência e misericórdia. Em nome de Jesus. Sejam abençoados. Shalom, shalom.